Olá! O Brasil acaba de enfrentar seu primeiro apagão de 2014. Neste início de fevereiro, 6 milhões de pessoas em 11 estados ficaram sem energia por pelo menos uma hora. Isso apenas um dia depois de o ministro das Minas e Energia, Edson Lobão, afirmar que havia risco zero de o país passar por um novo apagão, apesar dos reservatórios do Sul e Sudeste cada vez mais secos. Mais uma vez, o fantasma do apagão ganha força. De acordo com o Plano Decenal de Energia, o Brasil deveria investir 22 bilhões de reais por ano até 2022 em energia elétrica. Mas esse gasto tem ficado entre 6 e 10 bilhões. Seria esse o problema? Ou o calorão e a pior seca dos últimos 60 anos é que pegaram o sistema despreparado? Bem, esse é o tema do Brasil em Debate de hoje, que começa agora pela Rádio e TV Câmara, com os deputados Fernando Ferro, do PT de Pernambuco, e Arnaldo Jardim, do PPS de São Paulo. Eu sou Vânia Alves e queria começar perguntando aos deputados. O país tem o trauma do racionamento. Nós corremos o risco de ter um novo racionamento. Esse apagão tem a ver com falta de energia. O país tem problemas na produção de energia. Deputado Fernando Ferro. Eu acredito que nós não temos risco de racionamento imediato. Eu acho exagero, inclusive, algumas afirmações de que... e confundindo alguns conceitos. Quando corte de energia, blackout de energia, acontece em todos os sistemas, em todo o mundo. Se eles ficarem muito frequentes, nós deveremos analisar, porque alguma coisa em termos de confiabilidade está merecendo reparos, né? Mas falha de energia existe em todo o sistema. E o conceito de apagão, ele está muito associado ao racionamento de energia que foi feito no anos 2000 e 2001 aqui no Brasil, com a grande crise do setor elétrico naquele período, que houve, sim, naquele momento, um problema de falta de planejamento e de transição que se fazia para privatizar e transferir o sistema, e houve uma desatenção com o planejamento do setor. Isso, evidentemente, levou àquela crise. Não acredito que é o caso agora, até porque nós estamos, além de ter mudado o perfil da matriz energética brasileira, com a entrada de termoelétricas que suportam essa redução de energia hidroelétrica, como de fontes alternativas, como as eólicas, que começaram também a entrar no setor elétrico brasileiro. E também é um fato concreto que nós estamos vivendo mudanças climáticas sérias. Mudança de temperatura tem a ver com questões ambientais que afetam tanto a geração de energia como o seu consumo. O calor, sem muito citado aí, provoca o aumento do ar-condicionado, provoca o aumento dos ventiladores, desses mecanismos de resfriamento dos ambientes e, consequentemente, nós tivemos ainda essa semana o maior pico da história de consumo de energia, que evidentemente solicita e requer a permanente ampliação e a expansão do setor elétrico energético. Eu ouvi que o ministro de Minas e Energia dizia que havia risco zero de um apagão. Não há, eu acho que o ministro não disse isso. O que ele disse é que o risco zero no momento é de racionamento energético. Mas dizer que um blackout, um distúrbio, uma falha, qualquer país, qualquer sistema do mundo está livre, isso não existe. Não existe sistema elétrico 100% seguro, ele falha. O que eu volto a afirmar, o perigo é que se repita esses processos, aí sim merece um monitoramento, um estudo para saber o que está acontecendo, para impedir essas quedas de energia. E veja aí, eu até concluindo, foram entre a falha de energia e a restauração do sistema, pouco mais de 40 minutos, 50 minutos que foram recuperados o sistema, que mostra a vitalidade do setor. E além do mais, se isolou algumas áreas para impedir que essa falha se propagasse. Não faltou energia no Nordeste e em outras partes do Sul, Sudeste e do Centro-Oeste também foram preservadas graças aos mecanismos de proteção que isolaram a falha e não permitiram que ela se propagasse para todo o sistema e provocasse um blackout nacional, né? O que o senhor acha, doutor deputado Arnaldo Jardim? O senhor concorda com a visão do deputado Fernando Ferro? Eu tenho uma visão diferente. Ou a gente está produzindo menos energia que o necessário? Eu tenho uma visão diferente do deputado Ferro, ele sabe, nós temos dialogado muito sobre isso. Não porque eu seja dono da verdade, nem ele também é, nós temos um espaço, mas temos uma visão distinta. E é um tema muito complexo, então acho que nós devemos ter cuidado para simplificar, senão as coisas podem ficar muito confusas para quem está nos ouvindo. Primeira questão, o deputado Fernando Ferro diz o seguinte, falhas sempre existem,
Eu concordo. Nenhum sistema é imune a falhas. O problema é quando as falhas estão aumentando, se multiplicando. Isso revela uma fragilidade do sistema. E nós estamos vivendo isso. As falhas estão aumentando em escala, como esses, e em escala menor também, que são pequenos apagões que não são registrados pela empresa, que estão acontecendo ao nível das distribuidoras. Então, eu concordo com quando ele diz o seguinte: todo sistema tem falha. Só que quando as falhas começam a se multiplicar, deixa de ser um episódio, deixa de ser um incidente e passa a ser uma coisa do sistema. E nós precisamos discutir se é isso. Quer dizer, isso Segundo, seria um problema de segundo, que ordem, deputado? Segundo, dentro dessa questão de falhas, eu apresentei aqui, foi aprovado na Comissão de Minas e Energia, uma sugestão e uma solicitação para que o Tribunal de Contas, há 4 anos atrás, fizesse um levantamento dos cuidados de manutenção do sistema de uma forma geral. Se identificaram muitos problemas no que diz respeito a isso. E eu apresentei, inclusive, um outro projeto que está para ser aprovado na comissão, pedindo que pudesse ter um acompanhamento sistemático. Chama-se isso das medidas de monitoramento e manutenção das redes, quer seja de transmissão, quer seja de distribuição. Nós estamos perdendo qualidade nisso. Da onde que vem, no meu entender, a avaliação sobre a razão dessa perda de qualidade? É porque nós temos investido menos no processo de manutenção dessas redes, portanto, elas ficam mais vulneráveis e, além disso, nós temos um problema de falta de planejamento. Aí temos uma divergência e podemos discutir sobre isso. O deputado Fernando Ferro disse que nós ampliamos a matriz energética. É verdade, com algumas coisas ruins. Nós ampliamos a participação de térmica. O ideal seria nós termos um número de térmicas muito restritas e para a função original. Quando nós pensamos em usar térmica, o que é térmica, minha gente? É queimar gás para produzir energia elétrica, é usar também óleo, tá certo? Combustível para poder produzir energia elétrica. É ruim isso. É ruim ambientalmente, é ruim porque é muito caro e essas térmicas foram pensadas inicialmente para ser reservas emergenciais. E o que está acontecendo? O que era emergencial passou a ser sistemático. Então, só agora todas as térmicas estão acionadas. Quer dizer, a E gente tem está com um outra, problema deixa eu de só falar de produção. outras, porque o Fernando abordou, ele fez uma colocação mais abrangente, até para nuclear aqui o debate. Terceiro, ele falou que nós precisamos, que precisa de ter transparência. Tem algo chamado Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, se reúne para discutir qual o critério para despachar, se você faz as térmicas funcionarem mais, qual o nível de reservatório de segurança que você vai manter, a chamada curva de aversão ao risco, que é o que faz o cálculo do risco que você vai ter de eventual racionamento. É em função disso, é um estudo para você racionar, para evitar o momento de falta. Então você vai diminuir o consumo. O comitê que faz isso não tem as suas atas publicadas como deveria, não tem transparência. É menos transparente que o Copom, que discute juros. E nós estamos há muito tempo pedindo que isso seja transparente, porque permite a todos se planejarem para isso. Agora, a gente está produzindo menos energia que o necessário, deputado? Porque realmente as térmicas eram usadas no momento de crise de energia, né? Em geral no verão, que havia uma queda de produção. Olha, nenhum sistema pode ficar dependente de uma única fonte de energia. Se nós só construirmos hidrelétricas, quando as chuvas não vêm, os reservatórios baixam e você tem menos energia disponível. Por isso você tem que ter termoelétricas também. Todos os sistemas têm que ser mistos, tem que ter termoelétrica, tem que ter eólica. Em alguns casos tem que ter energia nuclear. O Brasil tem. Em alguns países, como a França, 70% da energia é nuclear. Nós não queremos isso. Eu sou contra a ampliação do setor nuclear no Brasil por uma questão de outros tipos de energia que nós temos. Somos um país privilegiado em fontes alternativas. Energia solar, que nós não usamos muito ainda. Mas então, o que está acontecendo? Nós estamos expandindo, sim, diferentemente do que disse o deputado Jardim. Nós criamos uma empresa de planejamento energético que está planejando. Está chegando aí Belo Monte, Jirau, Santo Antônio, empresas empreendimentos hidroelétricos que foram planejados e estão em execução, algumas já gerando energia. Grandes empreendimentos hidrelétricos. Nós temos que levar em conta que existem hoje restrições ambientais no Brasil que impedem de você fazer hidrelétricas.
Existem restrições do Ministério Público, restrições de terras que não podem ser inundadas, que nós temos que compatibilizar os interesses para garantir a chegada dessa energia. Hoje nós temos uma legislação ambiental muito rigorosa que priva o país de fazer energia, de fazer empreendimentos elétricos de qualquer jeito, o que eu concordo. Nós temos que ter cuidados, precauções com impactos ambientais, sociais desses empreendimentos. Mas nós temos planejamento, sim. O Brasil está expandindo energia elétrica. A empresa de Belo Monte vai ser importantíssima. Está sendo construídas linhas de transmissão da região norte, que é o local hoje no Brasil que tem o maior potencial hidrelétrico, é a região amazônica, que fica a 3, 4 mil quilômetros de São Paulo e do Rio. Por isso é que nós vamos ter que discutir outras formas de energia mais concentradas para ser utilizada. E nesse caso, infelizmente, nós vamos ter que recorrer às termoelétricas. Caso contrário, vamos ter que abrir o país para as nucleares, a energia nuclear. E nós sabemos que existe um debate muito sério sobre esse assunto. Há uma rejeição e uma reação aos empreendimentos de energia nuclear, que são grandes usinas possíveis de você introduzir. Então, na verdade, nós estamos diante de um momento que precisa de cuidado, sim. Eu não seria irresponsável dizer, na condição de deputado do lado do governo, que não há preocupações. Há preocupações, sim. Os reservatórios baixaram, se bem que esses níveis que estão hoje estão mais ou menos nos níveis do ano passado, um pouco menos baixos do que o ano passado, mas são valores preocupantes. Se não chover no mês de fevereiro, nós teremos que apelar mais para usinas térmicas entrarem mais, e é evidente, tem essa preocupação que o deputado Jardim, que eu concordo, que nós vamos poluir mais, porque a usina térmica ela é movida a derivados de petróleo, óleo diesel ou gás natural, que provoca a emissão de gases do efeito estufa. Mas qual é a pior situação? É não ter energia. O pior dos mundos é não ter energia. Nós temos que optar e apelar para isso. E futuramente, com a entrada das novas hidrelétricas, essas questões irão nos dar mais segurança. Mas é evidente que se passou um longo período sem planejar. No setor elétrico, você não pode passar 10 anos sem planejar, como aconteceu no passado. Isso tem repercussões para as gerações futuras. Nós estamos discutindo agora, estamos discutindo 30 anos na frente. Porque essa energia, para você fazer uma hidrelétrica, você gasta de 7 a 12 anos para construir uma hidrelétrica. Por isso tem que ter planejamento para fazer esse setor funcionar. A gente vai saber o que o deputado Arnaldo Jardim acha de tudo isso que o deputado Fernando Ferro falou, e a gente vai discutir esses outros assuntos depois do intervalo. Até lá. Bom, estamos de volta com o Brasil em Debate, hoje discutindo a crise energética com os deputados Arnaldo Jardim, do PPS de São Paulo, e Fernando Ferro, do PT de Pernambuco. O deputado Arnaldo Jardim estava aqui pensando, discutindo com o deputado Fernando Ferro as questões que ele colocou, e eu queria colocar só mais uma questão para apimentar o debate de vocês, que ninguém aqui, todo mundo ignorou a questão dos investimentos. O Brasil está investindo menos. Os especialistas criticaram muito o desconto que foi feito nos 20% nas contas de energia em 2013, se não me engano. 2013? Foi sim, bom, 2000, enfim, ano passado. Que seria uma questão mais para jogar para a plateia do que seria possível, que o sistema precisa de mais investimento, que o Brasil está investindo muito menos do que precisa na produção. Eu gostaria que a gente continuasse o debate também considerando essa questão. Nós estamos investindo o necessário, o deputado Fernando Ferro falou em planejamento. Deputado Arnaldo Jardim. Então, algumas considerações para a gente poder ir avançando na compreensão dessa questão. Primeiro, o deputado Fernando Ferro falou coisas muito importantes, só que há uma distância profunda entre o que foi dito e o que está sendo feito. Ele saudou a questão do planejamento, eu saúdo também. Você começou o programa dizendo que a EPE, que é a empresa que ele se referiu, ela disse que precisamos de um investimento de 20 bilhões anos para poder ampliar a oferta de energia. E está sendo aplicado 6 ou 7. Então, a distância entre o planejamento e o que está sendo realizado. Segundo, nós precisamos de ampliar as fontes de energia. E nesse período recente, nós matamos as PCHs,
as pequenas centrais hidroelétricas, por circunstâncias de como as formas dos leilões foram feitas, que pura e exclusivamente se levou em conta a questão de preço, independente de localização e de outras externalidades, ela matou a fórmula dos leilões, matou as PCHs e energia da biomassa, que nós podemos estar ampliando. Só no interior do estado de São Paulo, nós temos bagaço de cana para, sem sendo incorporada na matriz energética, nós produzimos o equivalente a quase uma Itaipu. É 2 vezes giral, pelo menos, tá certo? Então nós temos todo um processo em que a diversificação que nós defendemos, as atitudes que foram tomadas restringiram e a dependência da termoelétrica se aprofundou. Por derradeiro, você levanta a questão do preço. Nós tivemos uma diminuição do custo de energia que eu pleiteei, todos pleiteamos, então nós não vamos dizer que isso foi uma coisa errada. Só que nós queríamos que essa diminuição fosse acompanhada de algumas garantias que permitissem que os investimentos continuassem a ser feitos. E essa diminuição deveria ter sido concentrada na energia enquanto insumo para o setor industrial. Qual a situação? O ano passado o governo teve que arcar com um custo de cerca de 12 bilhões, que são custos a partir do aporte que o governo fez à CDE, que é uma contribuição específica para o setor energético, e a perspectiva é que esse ano seja ainda maior. Portanto, nós vivemos uma situação em que hoje há um crescimento de oferta aquém daquilo que se previa, a EPE, a Empresa de Planejamento do Governo. Não sou eu que estou dizendo. Segundo, que nós temos uma situação que só não é mais grave porque o crescimento econômico foi baixo. Tivéssemos crescido, como o governo previu, nos anos de 2011, 2012, 2013, a 4%, nós teríamos uma situação de extrema dificuldade. E agora, toda essa situação recomenda cuidado. Nós vamos ter uma pressão de custo muito alta agora e nós precisamos inverter a questão do planejamento. Você vai dizer, Arnaldo, sugestões concretas, tá certo? Retomar as fontes alternativas, fazer leilões por fonte de oferta de energia e acho sim que nós vamos, inclusive, ter que retomar o programa de energia nuclear. São medidas de médio e longo prazo que têm que ser feitas para a gente não ficar nesse sufoco sistematicamente. Agora, deputado Fernando Ferro, o senhor citou Belo Monte. Belo Monte, existe um movimento internacional que ainda se opõe à construção de Belo Monte. É inevitável a gente... E o senhor mesmo citou também a questão do aquecimento. Belo Monte tem um dano ambiental calculado pelas organizações muito grande. É inevitável nós construirmos novas hidrelétricas? É inevitável nós inundarmos grandes áreas? Eu acho que é inevitável, sim. Eu não vejo outro caminho. Um país com 200 milhões de habitantes, que precisa de energia, que precisa de crescer, precisa de atender, e temos ainda um consumo per capita baixo, nós precisamos de energia. E nós temos energia. É muito curioso essa movimentação internacional contra Belo Monte, que eu não vejo contra as fontes térmicas e a nuclear em outros cantos. É uma campanha orquestrada contra empreendimentos hidrelétricos que tem aqui no Brasil de países que não têm essa forma de energia. Porque se os Estados Unidos, se a França tivesse, se a Inglaterra tivesse hidrelétrica, estava explorando. Estava fazendo hidrelétrica, como eles esgotaram praticamente todo o potencial deles em outras fontes e hoje usam muito mais. São os maiores poluidores do mundo. Quer dizer, nós temos uma matriz elétrica que 80% dela é renovável. Eles têm 12% renovável. Nós não temos que aprender nada com ninguém de fora, não, sobre isso. O Brasil é competente, tem excelência nessa área e só uma cabeça colonizada é que quer aproveitar modelagens de fora para trazer para o sistema elétrico brasileiro. Nós não precisamos desses conselhos. Eu dispenso esses conselhos. E digo mais, nós temos que discutir, sim, alguns conceitos sobre o nosso processo de geração de energia elétrica. No governo de Fernando Henrique foi criada uma norma que impede, por exemplo, que as empresas do setor elétrico construam sozinhas. Elas são obrigatoriamente levadas a fazer parceria com grupos privados. Se liberassem empresas como a Chesf, elas teriam recurso para investir. Porque hoje ela tem que fazer sociedade de propósitos específicos, parcerias, onde 49% fica com a empresa estatal e o restante com empreendimentos privados.
Temos que rediscutir isso. Se uma empresa estatal tem condições de fazer uma hidrelétrica, por que não dá autoridade para ela fazer isso? Por que não dá autonomia para ela fazer isso? Isso não teria que ser discutido aqui no Congresso, Teria que deputado? ser, isso foi discutido. Não está se discutindo porque são alguns tabus. No passado dizia que o setor elétrico tinha que ser privatizado. Nós temos que entregar o mercado para fazer. Era essa ladainha que nós ouvíamos. E era essa a verdade que se dizia. O Estado não pode entrar. É um absurdo. A área de energia, o Estado tem que ter primazia para fazer isso. E Mas, aí, deputado, o Estado não está investindo o que ele mesmo planejou investir. o Estado brasileiro tem condições de captar recursos fora, tem parceiros internacionais. As empresas estatais brasileiras têm condições de fazer parcerias e captar recursos fora. É preciso desamarrá-las, porque nós ainda estamos muito contaminados por essa visão liberal que pensa só no mercado e esquece que a energia é fundamental para o mercado. Mas o Estado brasileiro tem que planejar, que tem controle sobre a energia. Petróleo e energia é sinônimo de poder. Qualquer país que se requeira um mínimo de autonomia, de autoridade, de soberania, tem que ter controle sobre os seus recursos energéticos. E é isso que nós estamos precisando fazer esse debate. E eu concordo com o deputado Jardim, quando ele coloca, por exemplo, energia solar no Brasil. É um absurdo que um país com o potencial que tem o Brasil de energia solar, nós estamos engatinhando nessa alternativa. Nós temos que ter um programa agressivo de desenvolvimento de ciência e tecnologia. Hoje nós já temos universidade no Brasil que produz as células fotovoltaicas que geram energia. Nós precisamos de investimento nessa área de parcerias para fazer como fizemos na energia eólica, a energia do vento, que hoje nós temos várias empresas que está crescendo a oportunidade com energia eólica. Para energia solar é coisa parecida. Eu concordo com o deputado Jardim, nós temos que fazer um grupo para pensar a vinda das fontes alternativas, a geração, a biomassa e a solar. A nossa próxima fronteira energética no Brasil é a energia solar. Se nós tivermos a competência de instalar, desenvolver tecnologia e expandir a nossa geração solar, nós iremos aliviar bastante e ficar menos dependente das termoelétricas e das nucleares, se nós tivermos uma política agressiva para a nova fronteira energética do Brasil, que é a energia solar, um país tropical como o nosso, que não faz o debate ainda com a responsabilidade. Eu acho que essa crise que está aí, e os riscos que nós estamos vendo aí, essas preocupações, elas vão forçar naturalmente a que se pense uma política nessa direção. Eu acho que tem esse lado positivo que nós vamos trabalhar para convencer as autoridades do setor de que é preciso ser mais agressivos na área da geração alternativa, em particular a fonte solar. Deputado Arnaldo Jardim? Eu tenho muitas concordâncias com o deputado Fernando Ferro, a questão das energias renováveis, por exemplo. Somos parceiros, eu quero saudar, inclusive, o deputado Fernando Ferro, que coordenou uma comissão, que apresentou um projeto de lei sobre isso, importante. Ele sabe que eu também tenho trabalhado nisso, na frente do etanol, tudo mais e tal. Agora, deixa eu demarcar só, Ferro, porque eu tenho uma profunda divergência com o deputado Fernando Ferro, obviamente. Você até fez uma pergunta diante da argumentação feita. Eu até ressalto, o deputado Fernando Ferro contou um grande exemplo, eu também acho, da energia eólica. E a energia eólica talvez seja uma referência para o raciocínio. Lá não tem nada de governo. O governo contratou, foram empresas privadas que se estabeleceram. Quando o governo entrou muito mal, porque foi quando a Chesf entrou, participando do leilão de transmissão. Nós temos, Vânia, 2 parques eólicos que já estão prontos, há 1 ano, estão produzindo. Quem fez o parque e vendeu energia está recebendo e a energia não existe, porque a Chesf, que ganhou a concorrência para fazer a linha de transmissão, está 1 ano atrasada. Por quê? E nós estamos pagando por conta disso. Por quê? Por mil motivos que a Chesf pelo menos 2. Tá certo? Pelo menos 2. Então, nesse... Mas Mas deixa eu voltar aqui ao raciocínio, tá certo? A Chesf não fez. Essas questões, restrições que existem de legislação, têm que ser incorporadas por todos, no seu planejamento. Então, tinha dito que não ia ser capaz, porque nós estamos pagando, esse ano nós vamos gastar quase 1 bi, pagando essa energia que não vai ser usada. Está na sua conta de luz, está na conta de luz de todos. Mas a divergência mais profunda é com relação à visão. Eu acho ao contrário. O deputado Fernando Ferro propõe o seguinte: ampliar a presença estatal, aumentar de um governo e de um governo-estado que nós temos, que tem uma capacidade baixíssima de investimentos,
apesar dos recordes de arrecadação tributária, o nível de investimento público tem diminuído, tá certo? Eu acho ao contrário, que para o setor de energia poder ficar mais robusto, ter diversidade, nós precisamos ampliar a política de concessões, de parceria público-privada e até de privatizações. Esse é o caminho que deu certo e que dá fôlego para que a gente possa ampliar os investimentos no setor. Não foi Deputado Fernando Ferro, só para o senhor corrigir. responder que a gente está Primeiro, terminando por o que a Chesf programa. não fez a linha para atender essas eólicas? Porque a Secretaria de Meio Ambiente da Bahia proibiu. A Chesf tem condições de fazer. Faz uma linha de 500 kV de 600 quilômetros, por que não pode fazer uma linha de 20 quilômetros? Porque restrições ambientais, porque tinha uma área indígena, se não me engano, e uma área de preservação, um sítio arqueológico, que ficou proibido, tem que fazer uma alteração. E realmente foi um erro na previsão dessas possibilidades. Mas isso poderia ser contornado com os interesses que estão envolvidos aí na geração de energia. Eu digo mais. Essa história de passar para os grupos privados a energia e só eles resolverem, deu na crise do ano 2000 e 2001. Era esse o discurso. Era que entrega para a iniciativa privada que nós vamos ter. Vamos privatizar. Nesse processo de privatização, esquecemos o planejamento. No setor elétrico tinha um grupo chamado GCPS, que era o grupo coordenador do planejamento do sistema, que era quem planejava para 5, 10, 30 anos o setor. Isso foi desativado porque o mercado ia regular. Deu na crise. Olha, energia em qualquer país do mundo tem papel fundamental. Na França foi aí que surgiu assim. a Alemanha, que é a agência reguladora. A Alemanha, por aí que surgiram as iniciativas, inclusive de ampliação das frentes. Esse é um debate que nós não vamos conseguir concluir hoje. Isso. A Alemanha está reestatizando nós não vamos conseguir concluir esse debate sobre a privatização. Não é de produção. Deputado, eu lamento, a gente não tem tempo para concluir esse debate sobre a questão da privatização ou da estatização da produção de energia. Eu agradeço demais a presença dos senhores aqui, deputado Analdo Jardim, deputado Fernando Ferro, e eu agradeço a sua audiência. O Brasil em Debate fica por aqui. E eu peço que você continue conosco nas nossas próximas edições. Até lá.